Bom dia, boa tarde ou boa noite, a hora que você estiver assistindo a essa videoaula. Espero que você esteja bem, espero que você esteja se resguardando na medida do possível na sua casa. E vamos falar, infelizmente ou felizmente, aí de doença, tá? A gente vai falar na aula de hoje de protozoonoses. É uma aula continuando aí o conteúdo do segundo ano para a turma 204 vespertino do Erasmo Dias, certo? Então, a gente vai falar de doença, não é de qualquer doença, de doenças causadas por protozoários, tá? Se vocês se lembram, lá no começo do ano, a gente falou sobre vírus, falamos de algumas doenças causadas por vírus. Consegue pensar em alguma doença causada por vírus? A gente falou como funciona o ciclo de vida deles, eles são parasitas intracelulares obrigatórios, o que significa que todo vírus faz mal para alguém. Não necessariamente para o ser humano, para a espécie humana, mas todo vírus vai parasitar algum organismo. Depois a gente chegou a falar de bactéria. De novo, nem toda bactéria é parasita, ao contrário dos vírus, né? A maioria das bactérias não são, elas têm vida livre, elas fazem outra coisa da vida. Mas algumas são parasitas e aquelas que são parasitas do homem, do ser humano, causam doenças. Tuberculose, gonorreia, tétano, botulismo, infecções intestinais das mais diversas. Cólera, já falei cólera? Estou falando de novo. Leptospirose, são só alguns exemplos de doenças causadas por bactérias. E agora a gente vai ver doença que não é nem causada por um ser acelular como o vírus, e que também não é causada por um ser procarionte como a bactéria. É causada por seres unicelulares eucariontes, os protozoários, as protozoonoses. Tá? Para quem tem interesse em outras doenças, e particularmente da doença que nos está afetando no momento, a Covid-19, eu estou montando uma playlist. Volte e meia eu adiciono vídeo sempre que eu vejo alguma coisa interessante, e eu vou deixar aí nos comentários, nos detalhes, uma série de informações muito interessantes aí sobre o Covid, não só sobre a doença do desenvolvimento, mas implicações econômicas, possíveis tratamentos, possíveis vacinas, próximos passos, o que está dando certo, o que não está. Tem alguns vídeos que, para se informar, são muito bons, tá? E que citam fontes, e que tem fontes confiáveis e tudo mais. Deixa aí. Agora, vamos falar de protozoonoses, começando pela doença de Chagas. Vamos continuar aí, acabou a bateria do meu notebook, eu vou ter que gravar um montão de coisa de novo. Vamos lá. Então, eu vou começar falando algo que eu vou repetir no próximo slide mais algumas vezes e que eu falei naquela época que a gente tinha aulas presenciais, né? Tente não olhar para o slide e responda rápido. Quem é o agente causador da doença de Chagas? Aponte aí na sua telinha. Isso mesmo. O agente causador da doença de Chagas, do mesmo jeito que de todas as protozoonoses, é um protozoário. No caso, um protozoário chamado Trypanosoma cruzi. Né? É ele que é o agente causador, também chamado de agente etiológico. É quem causa a doença, é quem deixa doente. Quem deixa a pessoa com doença de Chagas doente e vai causar todos os males que essa doença traz é um protozoário que está bem aqui nessa imagem, parcialmente encoberta pelo meu rosto. Né? Isso aqui é uma lâmina do sangue de algum ser humano. Essas bolinhas rosas que você está vendo são as hemácias dessa pessoa, células sanguíneas, e você tem aí algo que não deveria estar aí, algo que a maioria das pessoas não tem no seu sangue, que são essas células grandes aí, flageladas. Essas células são células do Trypanosoma cruzi, do parasita. E essa pessoa está sofrendo com o mal de Chagas, por conta desses protozoários, dessas células. Esse é o agente causador, esse é o agente etiológico. O que acontece? A doença de Chagas, ou o tripanossoma, é um parasita chamado heterocênico ou heterogênico. Né? O que isso quer dizer? Que ao longo do ciclo de vida dele, a gente vai ver daqui a pouco, ele tem mais de um, no caso, dois hospedeiros. Parte do ciclo de vida dele ele passa dentro do ser humano, parte do ciclo de vida dele ele passa dentro do agente transmissor,
também chamado vetor, que é chamado de barbeiro. O barbeiro, ou os barbeiros, então aqui, são algumas espécies de percevejo hematófago. Não é um mosquito, não é, vamos dizer assim, uma muriçoca, um pernilongo. É esse bicho aqui. É um percevejo. E são percevejos hematófagos. O que isso quer dizer? Que ele come sangue. Tá? Hematófago quer dizer que come sangue. Às vezes aparece em alguma questão de vestibular e ele não fala que come sangue. Ah, o bichinho que suga sangue, ele não fala que o bichinho é hematófago. Mesma coisa. Qualquer coisa que é hematófaga suga sangue. E esses organismos aqui, esses percevejos, são diferentes espécies, tá? A principal é o Triatoma infestans. Tem outras. Todos percevejos hematófagos. E esse parasita aqui, o Trypanosoma cruzi, parte do ciclo de vida ele permanece no ser humano, parte do ciclo de vida ele permanece nesses insetos aqui, né? E os insetos é que transmitem o parasita de uma pessoa para outra, de um hospedeiro para outra. A gente vai ver como isso funciona. Tudo bem? E a gente vai falar, daqui a alguns slides a gente vai falar se esse parasita tivesse apenas um hospedeiro, passasse de pessoa para pessoa, por exemplo, seria um parasita monoxênico ou monoxênico. Não é. Esse aí é heteroxênico, tem 2 hospedeiros, o ser humano e o barbeiro, tá? Bom, além do ser humano, você tem outros mamíferos que servem como reservatórios naturais para essa doença. Né? O parasita ele também consegue sobreviver em outros mamíferos, tatu, gambá, cachorro. E aí esses animais atuam como hospedeiros, quer dizer, o barbeiro vai e pica esse bicho, vai poder picar o homem e transmitir para o homem a doença. Tá? Bom, tranquilo até aqui? Beleza, vamos lá. Né? Vamos continuar. Novamente, o que eu acabei de falar, na verdade, mas eu vou repetir porque é bom. Agente causador, agente etiológico é quem causa a doença. No caso da doença de Chagas, é o Trypanosoma. E agente transmissor ou vetor é quem transmite a doença. No caso da doença de Chagas, o barbeiro. Legal? Vamos ver um pouquinho como isso funciona, como é que funciona a transmissão. Daqui a pouquinho eu vou mostrar uma imagem com o ciclo de vida desse organismo, mas só para a gente ver que tem várias formas, nesse caso particular, de se transmitir a doença. A mais comum é pela chamada picada do barbeiro. O barbeiro é um bicho hematófago, ele vai e suga o sangue da pessoa para se alimentar. Se esse barbeiro está infectado com o Trypanosoma, se tem o parasita vivendo nele, ele pode transmitir o parasita para quem ele for picar. É o que acontece na maioria das doenças transmitidas por insetos, né? No caso da doença de Chagas, a coisa é um pouquinho mais complicada. O barbeiro pousa, ele suga o sangue que ele quer sugar para se alimentar e ele está lá com o barbeiro vivendo dentro dele. Muitas vezes não é a picada do animal que já transmite o parasita. O que acontece é que o animal, ao mesmo tempo que pica, ele, cadê? Ele defeca, ele faz cocô. Ele está picando aqui, fazendo cocô aqui, e as fezes têm o parasita, as fezes têm o Trypanosoma. Como coça, a pessoa está dormindo ali, ela vai e coça, acaba se autocontaminando. Ela esfrega as fezes na ferida que o barbeiro deixou, e ela penetra ali pela ferida e entra na corrente sanguínea. Pronto, o camarada se contaminou. Né? Essa é a forma, vamos dizer assim, mais comum de contaminação. Não, são com certeza mais comum de contaminação. E é isso. Né? O animal pica, ao mesmo tempo que ele pica, ele defeca. Quando o camarada coça ou enxota, ele acaba se contaminando ao fazer com que as fezes entrem em contato com a ferida. Vejam bem, não é a única forma de você pegar a doença de Chagas. Tem outras formas. Transfusão sanguínea. Se alguém que está com a doença e não sabe que está com a doença, isso é possível, tá? Eu vou falar daqui a pouco, mas essa doença ela demora muito tempo, às vezes, para se manifestar. Anos, tá? Então, se essa pessoa vai doar sangue, ela tá... Obviamente, hoje, as pessoas testam o sangue, veem se tem um parasita no sangue e tal. Mas pode ser, é possível
da pessoa ao doar o sangue, a pessoa que recebe o sangue se contaminar com o parasita que está no sangue, afinal, né? Via oral, como? Por sucos contaminados, tá? Então, eu acredito, caldo de cana eu tenho certeza, né? Que já ocorreu contaminação dessa forma. Açaí, eu não tenho certeza se já aconteceu, mas tem estudos que mostram que é muito possível. O camarada está fazendo ali o caldo de cana garapa, ele tritura a cana, se junto com a cana for um mosquitinho infectado, um mosquitinho barbeiro, né, um triatomídeo, ele é triturado junto com o caldo de cana, e naquele caldo de cana que a pessoa toma tem o parasita. A pessoa bebe o caldo de cana, ela se infecta. A mesma coisa para açaí, tá? De novo, caldo de cana, eu tenho certeza que, eu lembro foi noticiado há alguns anos, já teve casos de pessoas se infectarem tomando caldo de cana infectado. O açaí eu não tenho certeza, mas com certeza já fizeram estudos e é possível. Né? O camarada fez lá a jussara, triturou ali a sementinha, junto foi um mosquito. Se a pessoa tomar aquele açaí, ela pode se infectar. Tudo bem? Bom, a mulher grávida que tem o parasita pode atravessar a placenta e parasitar o bebê, ou se isso não acontecer, através da amamentação, no leite pode ter o parasita também, né? Esse caso é mais raro, mas pode acontecer. Então, a pessoa pode ficar doente de todas essas formas, tem todas essas formas de transmissão. Vamos ver agora como é, de forma resumida, tá, pessoal? O ciclo de vida desse cara. Bom, complicou um pouquinho e tem a minha cara encobrindo parte. Mas vamos lá. A parte fácil, né? Um inseto vai picar a pessoa, né? E aí, ao que ele pica, a pessoa coça as fezes e o parasita, uma forma do parasita acaba penetrando no sangue da pessoa. Tá? Uma vez que o parasita tenha penetrado no sangue da pessoa, elas vão transformar, não vou falar das formas amastigotas, triptomastigotas, isso a gente vê mais para frente, tá, pessoal? Hoje é só o ciclo de vida. Mas ele vai permanecer no sangue e vai infectar e se multiplicar dentro de diversas células. Entre elas, células musculares, principalmente do músculo cardíaco, células do fígado e células sanguíneas. Tá? Ele também vai infectar as células sanguíneas e começar a se multiplicar lá. O que acontece? O parasita está se multiplicando ali dentro das células e quando ele sai das células, ele acaba arrebentando essas células e destruindo elas. Então vai destruindo célula do fígado e principalmente célula do músculo cardíaco. Como eu falei no último slide, isso às vezes demora anos para começar a acontecer. A pessoa fica anos, mas depois de alguns anos ela vai começar a sentir o quê? Os sintomas dessa doença. Ataca outros órgãos, mas principalmente o fígado e o coração. E principalmente o coração, tá? As células do coração vão começar a ser detonadas pelo parasita. O coração não vai ter mais a força para bombear o sangue. Quando isso acontece, o coração, ao longo do tempo, ele começa a crescer, né? Mas esse crescimento do coração não faz com que ele seja mais forte. É muito pelo contrário. O coração tem que fazer mais força para bater. É cardiomegalia que se chama, né? E aí a pessoa pode acabar falecendo por insuficiência cardíaca. O coração não dá mais conta de bombear o sangue para todo o corpo, né? É uma doença que tem tratamento, principalmente nos estágios iniciais, mas ainda não tem cura, principalmente nos estágios finais, né? É uma doença que não tem cura. Tem o tratamento para aumentar, prolongar a sobrevida do paciente, mas é uma doença que não tem cura, tá? Bom, a pessoa que tem a doença vai ficar com formas do parasita no sangue e quando vem ali outro barbeiro e pica o parasita, ocorre a transmissão. O parasita entra dentro do barbeiro e se multiplica ali, fica no intestino do barbeiro, se multiplicando, esperando o barbeiro picar outra pessoa para passar de uma pessoa para outra. Tranquilo?
Esse é o ciclo de vida do barbeiro. Antes da gente passar para o próximo slide, vamos pensar um pouquinho em como a gente pode evitar de se pegar a doença de Chagas. Aqui na capital, em lugares muito urbanizados, isso não é comum, até porque o barbeiro ele está mais presente. A gente já vai ver por quê em locais menos urbanizados. Tá? Primeiro porque o reservatório desse parasita são animais silvestres, então um bicho que vive no mato ali, tatu, capivara. Capivara eu não sei, tá? Eu preciso ver se posso estar falando uma informação errada. Mas enfim, animais silvestres, tá? Que geralmente não fiquem. A gente não encontra muito em grandes centros urbanos. Segundo, o parasita, o tripanossoma, ele gosta muito de viver em frestas, em reentrâncias. Especialmente aquelas frestas e reentrâncias que ocorrem em casas de barro, em casas de pau a pique. Aquela casa que tábuas cobertas com barro, ficam aquelas reentrâncias, é o local ideal para esse bichinho viver. O bichinho vive ali, o bichinho vai picar o que está perto, a pessoa, a família que está vivendo ali, é uma chance de aumentar a doença. Por isso ela não é muito comum aqui onde as casas são feitas todas de alvenaria, cimento, né, concreto, mas ela ainda é comum, principalmente em cidades do interior, né? Não é tão raro assim, quando eu estou dando essa aula, eu tenho um aluno ou outro que veio do interior, que os pais, avós veio do interior, que conhece alguém que teve ou que sofreu com essa doença. Ainda é uma doença que acomete muita gente e que mata muita gente, certo? Como prevenir então? A primeira dica eu já dei. Casa de alvenaria, não tem reentrância, não tem lugar para o animal viver. A segunda dica é evitar o percevejo, botar tela nas janelas, inseticida, para tentar se livrar do animal, né? São as principais medidas de prevenção à doença de Chagas. Tranquilo, pessoal? Tranquilo, vamos para a próxima doença. Bom, vamos lá. Próxima doença que a gente vai falar, vocês estão vendo bem aí, é a malária, que é interessante. Não sei, é um pouco triste, mas um pouco interessante a gente falar da malária no momento em que a gente está vivendo, porque provavelmente é uma das doenças que mais influenciou a história da humanidade e uma das doenças, se não a que mais matou gente, uma das que mais matou gente ao longo de toda a história, tá? É uma doença conhecida desde tempos imemoriáveis, o pessoal na China antiga já conhecia. Acredita-se que possa ter influenciado até na queda do Império Romano. É, se espalhou muito pelas regiões mais quentes do Império Romano, né? Mais tarde, quando os descobridores vieram para as Américas, né, desvendaram o continente americano, também é uma doença que sempre afetou as populações que viveram ali em clima tropical, né? E, por exemplo, no início do século XX, a construção do Canal do Panamá ela teve que ser atrasada diversas vezes porque os operários que ali trabalhavam sofriam muito com essa doença. A gente esqueceu ou tinha esquecido, mas a verdade é que esses seres microscópicos eles sempre tiveram essa parcela em influenciar a história da humanidade. Né? A gente nunca conseguiu fugir deles com toda a nossa tecnologia, né? E a gente, por isso que tanta gente talvez até tenha dificuldade de acreditar hoje na pandemia que a gente está vivendo, acha que o vírus foi inventado, acha que isso, acha que aquilo. Tem que ter alguma coisa por detrás, porque não é possível que algo tão pequeno, tão minúsculo, tão influencie tanto a humanidade. Mas infelizmente, é assim. Esses serizinhos aí sempre estiveram presentes. Dito isso, vamos terminado aí o parênteses, vamos falar do agente causador, o agente etiológico da malária, que é um protozoário, né? O Plasmodium. Tem 3 espécies: Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum, Plasmodium malariae. Todos causam malária, formas ligeiramente diferentes, é a mesma doença. E todos eles pertencem ao gênero Plasmodium e todos eles são protozoários do grupo dos apicomplexos.
Lembra aquele grupo que não tem nenhuma estrutura locomotora, por quê? Porque são todos parasitas. Então, Plasmodium, ou essas espécies de Plasmodium, são bons exemplos. Não tem nenhuma estrutura locomotora, são parasitas obrigatórios. Legal? Malária, também conhecida como febre terçã, febre palustre, febre intermitente, implaudismo, vários sinônimos aí. E aqui você tem uma representação do parasita, do plasmódio, e ele infectando uma célula sanguínea, uma hemácia. Esse é o agente causador, o agente transmissor, mosquito prego, mosquito anófilis, aqui parcialmente encoberto pela minha cabeça. De novo, é um parasita heteroxênico, infecta 2 hospedeiros ao longo do tempo. Importante falar, tem o ser humano, aqui o sangue do ser humano, e tem o mosquito. Um deles é o hospedeiro intermediário, o outro é o hospedeiro definitivo. O mosquito... Vou até mudar a cor aqui. O mosquito é o hospedeiro definitivo. Por quê? O hospedeiro definitivo é aquele hospedeiro no qual o parasita se reproduz sexuadamente. No caso da malária, o mosquito. No hospedeiro intermediário, que no caso da malária é o ser humano, é o local onde o parasita se reproduz assexuadamente. Então, a gente tende a se achar mais importante. A gente é mais importante que o mosquito, A gente devia ser o hospedeiro definitivo, mas não é assim. A distinção entre hospedeiro definitivo e hospedeiro intermediário é aonde o parasita faz reprodução sexuada. É o hospedeiro definitivo e onde ele não faz o hospedeiro intermediário. No caso da malária, ela resolve fazer reprodução sexuada dentro do mosquito. O mosquito é o hospedeiro definitivo. A gente, para piorar a situação, ainda é hospedeiro intermediário. Vamos falar de forma resumida, então, do ciclo de vida deste protozoário. Tá? Forma definitiva, eu vou tentar não entrar muito nas formas celulares que o organismo apresenta. Basicamente, o mosquito infectado pica a pessoa e, como o mosquito infectado tem em suas glândulas salivares formas chamadas esporozoides, que são as formas infectantes, essas formas, quando o mosquito pica, passam para a corrente sanguínea, vão infectar o fígado, isso aqui é um fígado, tá, pessoal? E vão invadir as células sanguíneas, as hemácias. Lá, o protozoário fica um tempo crescendo e se reproduz de modo que ele vai se reproduzindo, né? Até estourar a hemácia. Quando eles estouram a hemácia, a célula morre e liberam-se de muitos protozoários na corrente sanguínea. E também a ruptura de muitas hemácias ao mesmo tempo libera substâncias como bilirrubina e outras substâncias que acabam em excesso sendo tóxicas para o organismo. O que acontece? O camarada tem febre, o camarada passa mal. E isso acontece sincronicamente. Todos os protozoários invadem a hemácia, crescem lá dentro e ao mesmo tempo libera-se, se reproduzem e rompem as hemácias. Então, isso acontece regularmente de tempos em tempos. Por isso, a malária ganha o nome de febre terçã. O camarada fica mais ou menos bem, dali a 3 dias, febre, passa mal, tal, melhora um pouquinho, dali a mais 3 dias, febre, passa mal. É o tempo que o protozoário tem para infectar uma hemácia e se reproduzir lá dentro e romper essa hemácia liberando mais protozoários. Ruptura das hemácias acompanhadas de febre. Não sei se dá para vocês lerem aí. Tomara, né? Então isso vai acontecendo e cada vez, é claro, a pessoa vai ficando pior. São as células sanguíneas que estão morrendo dela. É uma doença que vai debilitando muito a pessoa. Uma doença grave. Ok? Aí você tem formas que formam gametócitos dentro das hemácias que ficam ali ao aguardo da picada de um novo mosquito.
Quando o mosquito pica, vai sugar a célula sanguínea. Se sugar alguma célula infectada, essa célula vai formar gametas dentro do intestino do mosquito, tá? Vai ocorrer a fecundação e a produção de um zigoto que vai formar outras formas do parasita dentro, tudo isso dentro do mosquito que está encoberto aqui pela minha cabeça. No próximo slide eu mostro para vocês, tá? Não se preocupem. Bom, esse parasita vai infectar o mosquito, vai se alojar em diferentes órgãos do mosquito e vai se reproduzir nas glândulas salivares do mosquito. Quando o mosquito for picar outra pessoa, acontece tudo outra vez. Tranquilo? Então é no mosquito que acontece a reprodução sexuada, que os gametas se fundem, formando um zigoto, que depois vai se reproduzir, já mostro isso aí. E no ser humano ocorre apenas a reprodução assexuada, nas hemácias e células do fígado e dos vizinhos, né? Essa reprodução que ocorre nas hemácias é chamada de esquizogonia. Deixa eu ver aqui, fiquem olhando para essa imagem, né? Que é a multiplicação de uma célula em várias células, que é o que produz muitas células que acabam rompendo a hemácia. Ok, pessoal? Tranquilo? Vamos ali, deem uma olhadinha nessa imagem. Vamos ali ao próximo slide. Beleza. Bom, a malária ela tem tratamento, tem cura, é um tratamento complicado, até porque em locais pobres, em locais onde a incidência da doença é muito grande, a pessoa acaba pegando diversas vezes a malária. A pessoa é curada, o tratamento é longo, não trata direito, acaba pegando de novo. Existem diversos tratamentos, tá? Existe remédio, mas a melhor forma ainda é a prevenção. E nesse caso a prevenção é combater o mosquito. O uso de inseticidas, né? Proteger aí com telas aquilo que for possível ou com cortinados e diminuir os criadores do mosquito. Esse mosquito é um tipo de muriçoca, se reproduz, a forma larval fica na água, em água parada. Então você não tendo essas formas, você acaba combatendo o mosquito, combatendo aí a doença. É uma doença endêmica em várias regiões do mundo, em regiões tropicais, né, de clima quente, onde você tem muito mosquito. Então, África, América do Sul, né, no Brasil ela é muito incidente, especialmente em regiões amazônicas. É uma doença que ainda afeta muita gente. Beleza? Então, só para mostrar, tá pequeno aí, mas só para vocês terem uma ideia do que ocorre dentro do mosquito, você tem a formação de gametas que se fundem, formam um zigoto e que vai se multiplicar em várias formas que vão ficar na glândula salivar do mosquito. Em particular, os esporozoítos, que são as formas que vão infectar, são as formas infectantes para o ser humano. Tranquilo, pessoal? Então é o mesmo ciclo do outro slide, só que aí a minha cabeça está um pouquinho menos na frente. Legal? Vamos para a próxima doença. Próxima doença é a amebíase. E como o nome indica, ela é causada por um tipo de ameba, a chamada Entamoeba histolítica, é o agente causador, o agente etiológico, e essa doença é muito tranquila porque ela não tem hospedeiro intermediário e nem definitivo, tem só um. É uma doença monoxênica, só um hospedeiro. A ameba passa de um ser humano para o outro, a gente já vai ver como. Mas não tem mosquito, não tem ninguém no meio do caminho, tá? Vocês viram na última semana, na última atividade, que a maioria das amebas são organismos extremamente simpáticos, extremamente gente boa e que não fazem nada para nós humanos. São predadores aí de outros protozoários, de organismos menores, mas como nós não somos menores, nós somos maiores, elas não incomodam a gente. Até do meu conhecimento, posso estar enganado, mas a única ou quase única ameba que nos incomoda é a ameba Entamoeba histolítica, essa espécie aqui.
né? Ela acaba se instalando no intestino, e principalmente no intestino grosso humano, e causa a doença chamada amebíase, tá? Como ocorre a transmissão? A pessoa que está doente, ela vai ter problemas intestinais e quando ela defeca, ela vai liberar formas do parasita, formas da ameba. Essas formas, se contaminarem alimentos ou água, se alguém beber essa água contaminada, se alguém comer um alimento mal lavado, uma água não fervida, essa pessoa vai ter o parasita entrando dentro dela e vivendo ali, se multiplicando no intestino. Tá? Então, através de ingestão em água e alimentos contaminados com cisto, essa aqui é a forma cística do parasita. Ele forma um cisto de resistência, onde ele pode viver por muito tempo, até achar um ambiente bacaninha, idealmente o intestino de alguém para crescer, e aí forma uma ameba que vai crescendo ali, infeccionando a parte do trato digestório, pode até, como é que fala, danificar o trato digestório, vai comendo ali as células, danificando, causando sangramentos. Então, a amebíase vai causar geralmente diarreias. Eu nunca tive, não sei como é que é, mas dizem que são diarreias bem monstruosas, né? É, e febre, dor de barriga, essas coisas. Tranquilo? Vamos ver aí o ciclo de vida que é mais tranquilo que o que nós temos visto. Então, no intestino, na mucosa intestinal, você tem o protozoário de quem está doente, né? Ocorre a formação de cistos que são eliminados nas fezes e essas fezes podem ir a contaminar água e alimentos. Se alguém comer ou beber esse alimento contaminado, esses cistos vão se transformar nas formas ameboides, né? E contaminar e causar doença nessa pessoa também. É isso, né? Ao contrário da malária, ao contrário da doença de Chagas, que são transmitidas por insetos, qual a melhor forma de prevenção dessa doença? Saneamento básico, tá? Esgoto, água, ferver a água, lavar bem os alimentos, higienizar bem os alimentos e acabou, teoricamente, né? Aí, se você faz tudo isso, se as fezes vão para o esgoto, se não tem contato, se você higienizou legal, você não tem como essa doença se disseminar. É uma doença que ainda ocorre em regiões onde você não tem tanto saneamento básico, onde às vezes não tem água e esgoto encanada. Essa doença ainda é presente. Ela tem tratamento, ela tem cura, não tem problema, né? Teoricamente. A gravidade é que ela causa a diarreia, isso sempre é perigoso, pode causar, meu Deus do céu, causar desidratação, desculpem, né, na pessoa. É uma doença chata, mas ela tem tratamento e cura. Essa é a amebíase. Legal? Então, aqui de novo, no intestino ocorre a multiplicação da ameba, os cistos são eliminados com as fezes e infectam alimentos. Beleza? Próxima doença é a leishmaniose, causada pela Leishmania brasiliensis ou Leishmania chagas. A Leishmania brasiliensis causa uma forma da doença chamada de leishmaniose cutânea, mucocutânea úlcera de Bauru, ganha o nome da cidade lá paulista. E a Leishmania chagas, desculpa, causa chamada leishmaniose visceral, que aqui é conhecida como calazar, que é a forma mais grave da doença. Tá? É o calazar. Aqui conheço muito como calazar. Quando eu cheguei aqui, eu não conhecia essa palavra calazar, né? Mas foi inclusive um aluno na aula que me falou: "Ah, essa doença é o calazar, professor?" Eu não sei e tal. Eu fui pesquisar. Sim, é o calazar, é a úlcera de, desculpa, a leishmaniose visceral. Então esse agente etiológico é um protozoário flagelado e que acaba causando essas doenças, e o transmissor são mosquitos. São algumas espécies de muriçoca, em particular o Phlebotomus, Europa, Ásia e África, e aqui nas Américas o Lutzomia. São mosquitinhos que picam a pessoa e, se eles estão contaminados com protozoário, acabam contaminando também as pessoas, tá? Esses mosquitos são mosquitos que ocorrem muito em áreas, vamos dizer assim, selvagens, áreas silvestres, não ocorrem em áreas urbanizadas, esses mosquitos. Por isso é uma doença que aparece muito mais em área rural mesmo,
Dá no ser humano, dá no cachorro também. Em cães, essa doença é sempre uma doença muito grave, tá? Para o animal. Muitas vezes acaba matando o animal. No ser humano, você tem a forma mais leve, que é a úlcera de Bauru, que causa ulcerações, feridas na pele, onde o mosquito picou. E a forma visceral, que causa feridas nos órgãos internos. É a forma mais grave, que também é grave para o ser humano. Tá? Tem algumas informações aqui. Aqui no Brasil, o mosquito que transmite a doença é chamado de mosquito palha ou birigui. E como todas essas espécies de mosquito, de muriçoca, né, que vocês chamam, é a fêmea que é hematófaga, é a fêmea que suga o sangue, que é parasita. Né? O macho, ele faz outra coisa da vida, né? Nessa espécie é fitófago. A mesma coisa, tá, pessoal, para o Anopheles, que a gente viu que causa malária, a mesma coisa para o mosquito que causa a dengue. A dengue é um vírus, não é protozoário, tá, pessoal? Não vai confundir. Mas da mesma forma, é o mosquito Aedes aegypti, só a fêmea que pica. Mosquito Lutzomia, mosquito Anopheles, todos esses mosquitos, a fêmea que é hematófaga, o macho ele faz outra coisa da vida, ele não suga o sangue das pessoas. Ele é gente boa. É a fêmea que suga o sangue para ter os nutrientes aí, geralmente para botar o ovo, ou os ovos, tá? Bom, você tem diversas espécies que servem como reservatório da doença, diversas espécies que são infectadas por esse protozoário, o ser humano, alguns animais silvestres e o cão, tá? E a transmissão ocorre durante a picada, né? Os flebótomos são os insetos vetores, são os transmissores, e tem formas do protozoário na saliva que passam para o ser humano. Passam para o ser humano, vão infectar as células, se multiplicar nelas e causar danos a essas células. Então aqui o ciclo de vida resumido, né? Você tem a picada do mosquito. Nos mamíferos silvestres, no cão e no homem, essas formas amastigotas são as formas infectantes, né? Que vão se multiplicar ali, causar os sintomas, causar a doença. Quando outro mosquito pica, ele acaba se contaminando com os protozoários que estão no sangue que ele ingeriu, e lá no inseto o organismo vai se multiplicar e formar e como é que fala, se ficar, né, se localizar nas glândulas salivares. E quando esse mosquito for picar outro mamífero, vai passar a doença para o próximo organismo aí, para o próximo mamífero, seja um mamífero silvestre, um cachorro ou um ser humano. Tranquilo, pessoal? Tem outras doenças causadas por protozoários, tá? O livro de vocês, se eu não me engano, menciona uma ou outra. Essas são as mais importantes. Em especial, a doença de Chagas e malária, que são doenças graves ainda hoje, que matam muita gente ainda hoje. Tá, pessoal? Eu quis deixar essa aula o mais breve possível. Como sempre, né? Não deu certo, mas acho que ficou tranquilo. Peço desculpas aí pelos diversos cortes. Eu tive uma série de problemas hoje. Hoje não foi legal gravar essa aula, mas eu espero que tenha ficado bem. Qualquer dúvida, entrem em contato. No final da semana eu vou passar uma atividade aí já sobre isso. Vocês leiam no livro que eu vou passar. Vejam essa videoaula e façam os exercícios. Tá bom? Se der tudo certo, ainda hoje eu já gravo aula de fungos, que já fica para as próximas semanas. E é isso aí, pessoal. Até mais. Falou.